Você já chorou tanto por alguém que partiu, que sentiu como se suas lágrimas pudessem atravessar mundos? Já se perguntou se aquela pessoa que você tanto ama, no plano espiritual, sente cada soluço, cada grito silencioso, cada noite que você passa acordado pensando nela? Já teve medo de que seu sofrimento esteja aprisionando quem você ama numa dimensão que não consegue compreender? Chico Xavier dedicou décadas psicografando mensagens de espíritos recém-desencarnados e descobriu algo que vai transformar completamente sua forma de lidar com o luto. Cada lágrima que você derrama por quem partiu cria um elo energético real com o mundo espiritual. E esse elo pode ser ponte de luz que conforta o desencarnado ou corrente pesada que o aprisiona em sofrimento. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente o que acontece com seu ente querido quando você chora por ele, porque o luto descontrolado pode atrasar a evolução de quem partiu e, principalmente, como transformar sua dor em força espiritual que eleva ao invés de prender. Comente agora, como você lida com o luto? Eu sou entre o caos e a luz, e hoje vamos aprender a amar quem partiu sem aprisioná-los com o nosso sofrimento. Deixe-me contar sobre Márcia, uma professora de 52 anos que perdeu a filha única, Júlia, num acidente de carro aos 23 anos. A tragédia súbita, sem aviso, sem tempo para despedida, destruiu Márcia de uma forma que família e amigos nunca haviam presenciado. Nos primeiros meses, o choro era constante. Márcia acordava chorando, passava o dia chorando, dormia chorando. Transformou o quarto de Júlia num santuário intocável. Visitava o túmulo diariamente para chorar sobre a lápide por horas, carregava fotos da filha para todos os lugares e desabava em lágrimas sempre que alguém mencionava o nome dela. A família tentava consolar. É normal, é o luto, ela precisa de tempo. Mas algo estava diferente. Não era apenas tristeza natural pela perda de um filho, era desespero que se aprofundava ao invés de amenizar com o tempo. Márcia começou a ter pesadelos terríveis, onde Júlia aparecia presa, sufocada, gritando: "Mãe, me solta, não consigo seguir." Acordava em pânico, interpretando os sonhos como sinais de que Júlia estava sofrendo no além, o que intensificava ainda mais seu choro desesperado. Entrou em espiral descendente. Chorava porque Júlia estava sofrendo, e Júlia estava sofrendo porque ela chorava. Mas Márcia não compreendia essa conexão entre o luto dos vivos e o sofrimento dos mortos. Até que numa crise particularmente grave, onde pensou em suicídio para ir buscar Júlia, sua irmã a levou forçada a um centro espírita. Ali, uma médium experiente recebeu mensagem direta de Júlia que mudaria tudo. "Mãe, eu te amo infinitamente, mas seu desespero está me aprisionando. Cada lágrima sua é corrente que me prende ao sofrimento terreno. Eu preciso seguir, preciso evoluir, preciso cumprir minha jornada espiritual. E você precisa me deixar ir, não porque deixou de me amar, mas exatamente porque me ama." Márcia ouviu aquelas palavras e algo se quebrou dentro dela. Não era abandono deixar Júlia seguir, era amor verdadeiro. Você está sentindo o peso dessa revelação? Continue comigo, porque vamos entender juntos a mecânica espiritual do luto e como nossas emoções afetam diretamente quem desencarnou. Mas aqui surge uma questão que muitos fazem com revolta dolorosa. Se amar alguém significa deixá-lo livre, isso quer dizer que não devemos chorar pelos que partem, que demonstrar dor pela morte de um ente querido é fraqueza espiritual, que precisamos fingir indiferença para não atrapalhar quem morreu. Esta é uma objeção absolutamente legítima que precisa ser respondida com clareza e compaixão. Allan Kardec aborda isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, especificamente nas sessões sobre dor da separação e consolação aos aflitos. E Emmanuel, através de Chico Xavier, esclareceu ainda mais em centenas de mensagens psicografadas sobre o processo de luto saudável versus luto patológico. A verdade equilibrada é esta: chorar pelos que partem não é errado, é humano e natural. Jesus Cristo chorou diante do túmulo de Lázaro.
mesmo sabendo que a morte é apenas transição para a vida espiritual. O problema não é a lágrima em si, é a qualidade energética por trás dela. Existe choro de saudade serena, que honra a memória sem aprisionar o espírito desencarnado. E existe choro de desespero revoltado, que cria laços energéticos pesados que dificultam o desligamento do desencarnado da esfera terrestre. Um é a expressão de amor que liberta, outro é a expressão de egoísmo que aprisiona. E a diferença entre eles está na sua intenção e na sua compreensão sobre a continuidade da vida após a morte. O Evangelho. Segundo o Espiritismo, no capítulo 27, traz instrução clara do Espírito da Verdade. Chorai pelos que partem, pois é justo e humano, mas chorai com esperança, não com desespero. Chorai lembrando que eles vivem no plano espiritual, não acreditando que eles morreram para sempre. Chorai sabendo que vão reencontrar quem amam na eternidade, não temendo que os perderam definitivamente. Emmanuel, em múltiplas comunicações através de Chico Xavier, detalhou exatamente o que acontece no plano espiritual quando os encarnados choram pelos desencarnados. E a mecânica é mais complexa e mais fascinante do que a maioria das pessoas imagina. Primeiro efeito: conexão energética imediata entre vivos e mortos. Quando você pensa intensamente em alguém que desencarnou, especialmente com forte carga emocional como o choro, estabelece-se imediatamente uma ligação fluídica entre vocês. O desencarnado sente sua presença, capta seus pensamentos, percebe suas emoções através dessa conexão espiritual. É como se você ligasse para ele no plano espiritual através das ondas do pensamento. Se seu choro é de saudade serena, de gratidão pela convivência que tiveram na Terra, de desejo sincero de que ele esteja bem no mundo dos espíritos, essa ligação traz conforto ao desencarnado. Ele sente que é amado, que é lembrado, que sua passagem pela Terra deixou marcas positivas no coração de quem ficou. Isso fortalece sua consciência espiritual e facilita sua adaptação ao novo plano de existência. Mas se seu choro é de desespero inconformado, de revolta contra Deus pela injustiça da morte, de culpa torturante por coisas não ditas ou não feitas, de desejo egoísta de que ele volte a qualquer custo, essa ligação se torna corrente pesada. O desencarnado, ainda ligado emocionalmente a você por laços de afeto, sente sua dor como se fosse dele próprio. E por amor, muitas vezes fica preso próximo aos encarnados que sofrem, tentando consolar, adiando sua própria evolução espiritual e transição para esferas mais elevadas. Segundo efeito: interferência no desligamento gradual do mundo material. O Céu e o Inferno, capítulo 5, explica que após a morte física, há período de adaptação onde o espírito precisa gradualmente se desligar das vibrações terrenas. É como acordar lentamente de um sono profundo. Se os encarnados mantêm luto equilibrado, esse desligamento acontece naturalmente em dias, semanas ou poucos meses, dependendo do grau evolutivo do espírito. Mas se os encarnados entram em luto patológico, com choro constante e desespero prolongado por meses ou anos, esse desligamento se torna dolorosíssimo e extremamente lento. É como tentar acordar enquanto alguém te sacode violentamente, gritando para você não dormir. O desencarnado quer seguir sua jornada espiritual, precisa seguir para continuar evoluindo. Mas o chamado angustiado dos que ficaram o puxa de volta constantemente para as vibrações densas da Terra. Terceiro efeito: atração de obsessores espirituais e espíritos inferiores. Emmanuel adverte que o luto excessivo enfraquece drasticamente a proteção espiritual dos encarnados. Pessoas em desespero emitem vibrações de baixa frequência que atraem espíritos inferiores como ímãs atraem ferro. Esses obsessores se alimentam da energia pesada do sofrimento e intensificam ainda mais o desespero através de influências negativas, criando um ciclo vicioso de perturbação espiritual que pode levar à depressão profunda, doenças físicas e até mesmo ideação suicida. Se essa compreensão sobre a conexão entre luto e mundo espiritual está trazendo clareza para você, deixe aquele like.
E continue comigo, porque ainda temos muito a desvendar sobre como transformar dor em elevação espiritual. Márcia, ao compreender através da mensagem psicografada de Júlia que seu choro desesperado estava aprisionando a filha no umbral do sofrimento, teve transformação radical na forma de vivenciar o luto. Mas não foi transformação fria, racional, de simplesmente parar de sentir a dor da perda. Foi transformação profunda na qualidade do seu luto, na energia que emanava através das suas lágrimas. Ela continuou visitando o túmulo de Júlia regularmente. Mas agora, ao invés de chorar descontroladamente sobre a lápide, conversava serenamente com a filha sobre memórias felizes que compartilharam durante os 23 anos que tiveram juntas. Continuou olhando fotos da filha todos os dias, mas agora, ao invés de desabar em desespero revoltado, sorria com gratidão pelos momentos preciosos que viveram, ao invés de lamentar os anos futuros que não teriam na Terra. E, principalmente, Márcia transformou cada lágrima que ainda caía naturalmente em prece de elevação espiritual. Quando sentia vontade de chorar pela ausência física da filha, respirava fundo e dizia mentalmente: Júlia, minha filha amada, eu sinto sua falta imensamente. Mas sei que você vive no mundo espiritual, sei que está em jornada de crescimento e evolução, e sei que um dia nos reencontraremos quando chegar minha hora de desencarnar. Vá em paz, evolua. Cumpra sua missão no plano que habita agora. Meu amor não te prende ao sofrimento, te liberta para a luz. Os pesadimos terríveis cessaram completamente após poucas semanas dessa mudança de vibração. Em seu lugar, vieram sonhos serenos onde Júlia aparecia feliz, livre, em paz, agradecendo à mãe por finalmente tê-la libertado das correntes do desespero. E Márcia descobriu algo extraordinário sobre a natureza do amor verdadeiro. É possível sentir saudade profunda sem desespero destrutivo. É possível honrar memória dos que partiram sem aprisionar suas almas no sofrimento. É possível amar eternamente sem exigir presença física. Anos depois, Márcia escreveu em seu diário algo que resume perfeitamente o luto transformado em amor consciente. Aprendi que amar Júlia agora não é segurá-la perto de mim através do meu choro desesperado. É desejá-la longe, seguindo seu caminho de luz no mundo espiritual. E descobri que essa é a forma mais pura de amor que existe. Amar sem aprisionar, libertar sem esquecer, chorar sem desesperar. Mas aqui está a pergunta que todo enlutado precisa fazer para si mesmo. Como saber se meu luto é saudável ou se está prejudicando quem partiu? Emmanuel deu sinais claros que permitem autoavaliação honesta sobre a qualidade do nosso processo de luto. Primeiro sinal de luto patológico: tempo prolongado sem diminuição da intensidade da dor. Luto saudável é intenso nos primeiros meses após a morte, mas gradualmente diminui de intensidade conforme você aceita a realidade da separação temporária e a continuidade da vida no plano espiritual. Luto patológico permanece tão intenso no 6º mês quanto no primeiro dia do falecimento, ou até piora com o tempo ao invés de amenizar. Se você chora hoje com o mesmo desespero do dia do funeral, há 1 ano ou mais, seu luto se tornou doença espiritual que precisa ser tratada. Segundo sinal de luto patológico: recusa de voltar à vida normal e às atividades cotidianas. Luto saudável permite que você gradualmente retome atividades profissionais, relacionamentos sociais, interesses e hobbies que davam sentido à sua vida antes da perda. Luto patológico faz você abandonar tudo que tinha valor, transformando a morte do outro na morte simbólica de você mesmo. Se você parou de trabalhar, de se relacionar com família e amigos, de ter qualquer momento de alegria ou paz, está matando a si mesmo por amor egoísta ao que partiu. Terceiro sinal de luto patológico: culpa torturante e pensamentos suicidas recorrentes. Luto saudável pode incluir arrependimentos pontuais sobre coisas não ditas ou não feitas enquanto a pessoa estava viva, mas sem autoflagelação constante. Luto patológico se torna sessão de tortura mental diária, onde você se culpa eternamente por cada erro real ou imaginário, e chega a considerar suicídio como forma de se reunir
com quem partiu, ou se punir pelo que fez ou deixou de fazer. Se você identificou algum desses sinais em si mesmo, não se envergonhe nem se julgue com severidade. Reconhecer que seu luto se tornou patológico é o primeiro passo para transformá-lo em processo saudável de elaboração da perda. Agora vamos fazer exercício espiritual de transformação do luto através de perguntas profundas e prática de oração consciente. Respire fundo. Traga ao coração a imagem de quem você perdeu. E vamos juntos curar esse vínculo que está causando sofrimento para ambos, para você na Terra e para quem desencarnou no plano espiritual. Primeira pergunta de honestidade radical. Quando você chora por quem partiu, qual é a emoção predominante que está por trás das suas lágrimas? É saudade serena de quem reconhece separação temporária e continuidade da vida, ou desespero revoltado de quem se sente injustiçado pela vida e abandonado por Deus? Não minta para si mesmo neste momento de introspecção. A verdade liberta a alma, a negação aprisiona no sofrimento. Se for desespero inconformado, reconheça sem julgamento severo para poder transformar essa energia em algo mais elevado. Segunda pergunta de memória afetiva. Quais foram os 3 momentos mais felizes que você viveu com essa pessoa que desencarnou? Reviva mentalmente cada um com todos os detalhes sensoriais, sons das vozes, cheiros do ambiente, sensações físicas do toque, emoções que sentia naquele instante. Agora perceba algo fundamental. Esses momentos aconteceram, foram reais, existiram no tempo e no espaço. E nada, nem mesmo a morte física, pode apagar essas experiências da sua memória eterna. Elas são parte permanente de quem você é. Agradeça profundamente por tê-las vivido, ao invés de lamentar eternamente que não há mais momentos futuros. Terceira pergunta de libertação espiritual. Se você pudesse falar uma última coisa para quem partiu e tivesse certeza absoluta de que essa pessoa ouviria suas palavras no plano espiritual, o que seria? Diga agora, em voz alta, se estiver sozinho ou mentalmente, se houver outras pessoas por perto. Mas não diga com desespero de quem implora volta impossível ao corpo físico. Diga com serenidade de quem compreende que amor verdadeiro não exige presença física constante. Diga com o coração: eu te amo, eu te liberto das correntes do meu sofrimento. Eu te desejo paz e evolução no mundo espiritual. Vá em paz seguir sua jornada. E quando for o momento certo determinado por Deus, nos reencontraremos na eternidade. Quarta pergunta de reconstrução da vida. O que você pode fazer a partir de hoje para honrar a memória de quem partiu através de ações concretas no mundo material, ao invés de choro paralisante que não serve a ninguém? Talvez seja retomar projeto que vocês sonhavam realizar juntos e concluí-lo em homenagem a essa pessoa. Talvez seja praticar caridade em nome dela, ajudando quem precisa. Talvez seja simplesmente viver plenamente, com alegria e propósito, porque ela não pode mais viver através do corpo físico, mas pode continuar evoluindo através das boas ações que você pratica em sua memória. Identifique uma ação concreta e específica e se comprometa sinceramente a fazê-la esta semana sem procrastinar. Agora vamos fazer oração sagrada de transformação do luto em amor consciente. Repita em seu coração com toda sinceridade: Pai misericordioso, Criador de todas as almas e regente de todos os mundos, agradeço profundamente pelos anos, meses ou dias que tive com essa alma querida na Terra. Reconheço humildemente que a morte física não é fim da existência, apenas mudança de plano vibracional. Perdoa-me, Senhor, por cada lágrima de desespero inconformado que aprisionou quem amo em correntes de sofrimento, por cada momento de revolta contra teu plano perfeito de evolução, por cada vez que transformei saudade natural em sofrimento destrutivo que prejudica a ambos. A partir de hoje, comprometo-me solenemente a honrar a memória de quem partiu, não através do choro que aprisiona no umbral, mas através do amor consciente que liberta para a luz. Que minha saudade seja ponte de luz entre mundos, não corrente pesada que prende ao sofrimento. Que minhas lágrimas, quando caírem,
sejam purificação da alma, não prisão espiritual. E que quando chegar minha hora de desencarnar e retornar ao mundo espiritual, eu possa reencontrar essa alma sabendo que fui instrumento de libertação através do amor verdadeiro, não de aprisionamento através do egoísmo disfarçado de amor. Amém. Permaneça alguns instantes em silêncio, sentindo essa transformação operando no seu coração ferido pela perda. O luto não precisa desaparecer completamente para ser saudável e construtivo. Precisa apenas mudar de qualidade vibracional, de desespero para esperança na continuidade da vida, de revolta para aceitação do plano divino, de egoísmo que aprisiona para amor verdadeiro que liberta. Que revelação libertadora e necessária fizemos hoje sobre um tema que a maioria das pessoas prefere evitar. Através dos ensinamentos profundos de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo e O Céu e o Inferno, e das incontáveis confirmações de Emmanuel e outros espíritos elevados através de Chico Xavier, compreendemos que cada lágrima que derramamos pelos que partiram cria conexão energética real com o mundo espiritual. E essa conexão pode ser benéfica ou prejudicial dependendo da qualidade da nossa emoção. Márcia transformou o luto patológico que aprisionava Júlia no sofrimento em amor consciente que a libertou para seguir sua jornada evolutiva no plano espiritual. E você também pode transformar sua dor pela perda de quem ama, não negando-a ou suprimindo-a artificialmente com remédios e distrações, mas compreendendo profundamente que amar verdadeiramente significa desejar o bem do outro, mesmo quando esse bem exige separação física temporária. Agora é sua vez de compartilhar com respeito e vulnerabilidade. Como você lida com o luto quando perde alguém querido? Já teve sonhos ou sinais de que quem partiu está pedindo que você o liberte do seu desespero? Está preso em luto patológico que precisa transformar urgentemente? Conte nos comentários com coragem. Esta é comunidade de acolhimento onde cada história de dor pode se tornar história de transformação e esperança para outras pessoas que sofrem. Se este vídeo te ajudou a compreender que chorar pelos que partem não é errado, mas precisa ser choro consciente de quem reconhece a continuidade da vida, se sentiu chamado a libertar quem ama, ao invés de aprisioná-lo com desespero egoísta, deixe aquele like agora mesmo. E compartilhe este conteúdo com pessoas que estão enfrentando luto difícil para que elas também encontrem paz através da compreensão espiritual baseada na doutrina espírita. Se ainda não se inscreveu no Entre o Caos e a Luz, clique no sininho de notificações. Continuamos trazendo verdades necessárias sobre vida, morte e continuidade da existência que a sociedade materialista prefere ignorar. No nosso próximo encontro, vamos explorar algo ainda mais específico e fascinante sobre o processo pós-morte. Isso acontece com o espírito 12 meses após falecer. Chico Xavier revelou detalhes extraordinários sobre a jornada da alma no primeiro ano após o desencarne. E você vai descobrir por que esse período de 12 meses é tão crucial para a evolução espiritual e adaptação ao novo plano de existência. Lembre-se sempre desta verdade libertadora. Entre o caos do luto que aprisiona almas no sofrimento e a luz do amor que liberta para a evolução, está a compreensão de que morte é transição, não fim da existência. Seus entes queridos vivem no plano espiritual, em jornada de crescimento contínuo. E a maior prova de amor verdadeiro que você pode dar a eles não é chorar eternamente em desespero inconformado, mas viver plenamente com propósito, evoluir constantemente através das experiências terrenas e preparar-se conscientemente através da reforma íntima para o reencontro que certamente virá quando chegar sua hora de desencarnar. Vá em paz, mas não em solidão paralisante. Quem você ama no além, continua te amando também do mundo espiritual. Apenas ama de forma diferente, mais pura, mais elevada, sem os egoísmos e possessividades que caracterizam o amor terreno imperfeito. E espera pacientemente que você compreenda que separação física não é separação espiritual, e que lágrimas de saudade serena fortalecem laços eternos entre almas, enquanto lágrimas de desespero inconformado os tornam pesados e dolorosos para ambos os lados.
Até o próximo encontro. Fiquem na paz de Jesus Cristo e na certeza inabalável de que o amor verdadeiro transcende mundos, dimensões e vidas.